Que bom ter você aqui em nosso canal do YouTube. Eu sou o Luiz Felipe Mata Ramos, psicanalista, professor universitário, e o tema que eu escolhi hoje para conversar com você, para te ajudar um pouco, é o tema ansiedade, né? Este vídeo é o primeiro de alguns que eu vou editar a respeito do assunto, e eu quis nesse primeiro momento te dar algumas ideias, te dar alguns esclarecimentos sobre o que é ansiedade. Nos próximos vídeos, aí sim nós vamos aprofundar algumas questões mais pontuais, ok? Então a nossa conversa hoje está dividida em 4 momentos. Primeiro, eu quero te explicar o que é ansiedade, né? Muita gente fala, muita gente lê, vê na internet, mas do ponto de vista da psicanálise, o que significa essa condição de estar ansioso, de alguém estar ansiosa, né? Num segundo momento, eu quero esclarecer com você também a falsa compreensão de que não existem pessoas ansiosas, né? A pessoa não é ansiosa, ela está ansiosa. Num terceiro momento, aí sim, quem pode dizer que a pessoa se encontra num grau maior ou menor de ansiedade? A quem eu devo procurar do ponto de vista de buscar ajuda? E no quarto bloco, vamos aí sim dar algumas dicas pontuais de como lidar com essa sua ansiedade, ok? Então, vamos já iniciar, e a primeira tarefa que eu tenho aqui com você é explicar o que é ansiedade. E é muito fácil, muito simples entender. Ansiedade, prezado internauta, é um estado emocional que uma pessoa, independentemente da idade, independentemente do seu nível socioeconômico, independentemente do seu grau de escolaridade, independente de quaisquer fatores, essa pessoa manifesta esse estado emocional diante de uma situação que para ela, tão somente para ela, demonstre um perigo, seja um perigo real, seja um perigo imaginário. Então, vamos supor a seguinte situação. Você se encontra, de repente, com o seu carro quebrado, num bairro que você não conhece, é noite e você não tem a quem recorrer. Então é claro que naquele momento de um perigo, né, de ser assaltado, você demonstre um quadro de sintomas que significa estar ansioso. Uma prova, uma entrevista, um compromisso que você tem e de repente você imagina que não vai dar certo ou vai ser algo muito infrutífero. Então o medo imaginário também faz com que você manifeste essa ansiedade. É importante que você entenda que o cérebro, quando em funcionamento, não faz distinção entre o que é real daquilo que é imaginário. Então, se você tem uma ideia na sua cabeça de medo, de insegurança, de ansiedade, mesmo que aquele perigo seja imaginário, todos os sintomas vão ser manifestados de acordo com aquela realidade, que para o seu cérebro, aquele medo imaginário é real, assim como seria um fato concreto, pontual, que estivesse acontecendo. Tá? Então, a ansiedade vai ser um conjunto de sintomas físicos e psíquicos que, reunidos, manifestam toda essa gama através do meu organismo. Então, do ponto de vista físico, eu tenho aumento do batimento cardíaco, eu tenho falta de ar, eu tenho tonturas, algumas pessoas podem manifestar ânsia, né, de colocar para fora, né, de vomitar. Algumas pessoas se sentem com calafrios. Há toda uma caracterização fisiológica que demonstram essa alteração do nosso organismo, do nosso aparelho orgânico. Junto com as atividades e as funções fisiológicas que são alteradas, eu tenho também alterações do ponto de vista psíquico. O medo, a sensação de insegurança, alguns momentos de aperto, de fragilidade, a ideia de pequenez. Essas duas realidades se juntam, né, fazendo com que a pessoa, que você tenha uma sensação de ansiedade. E isso me permite explicar o segundo tópico da nossa conversa hoje, da nossa webconferência. Não existem pessoas que são permanentemente ansiosas. Há pessoas que estão
em maior ou em menor grau, em estado de ansiedade. Traduzindo, você que me acompanha, você que me assiste agora no nosso canal, você não é uma pessoa ansiosa, você está uma pessoa ansiosa. Ou seja, o estado da ansiedade é tratável, é superável, é possível ser modificado, né? Agora, a pessoa não nasce, não é da sua natureza, né, ser ansioso. Muitas vezes a gente confunde e as pessoas no dia a dia falam: ah, Luiz Felipe, eu sou uma pessoa ansiosa, né? E eu sempre procuro corrigir. Eu digo: não, você está ansioso, você está ansiosa. E aí vamos conversar um pouquinho para ver quais são as situações, circunstâncias e fatos que disparam a ansiedade em você. Tá? Procure, depois desse vídeo, assimilar essas ideias, internalizar esses comentários para que você comece aí a se conhecer um pouquinho melhor, ok? Bom, nessa conversa, quem pode dizer o grau de ansiedade que eu estou? E aí nós falamos normalmente em 3 grandes profissionais. O médico, que se especializa na área no estudo do cérebro e da mente, que é o médico psiquiatra. Somente o psiquiatra pode prescrever remédios para que você controle fisicamente, psicologicamente a sua ansiedade. Não consuma medicamentos, remédios que não sejam prescritos por um médico, né, por um médico psiquiatra. Então, se funciona para uma amiga, para um conhecido, para um colega seu, né, não é o seu caso. Você precisa passar, se for o caso, por um médico psiquiatra. O segundo profissional também que pode te ajudar a trabalhar com a ansiedade é o psicólogo e a psicóloga, que tem várias técnicas, conhece vários procedimentos e, de acordo com o seu perfil, vai procurar trazer instâncias, condições, ferramentas para trabalhar emocionalmente com essa ansiedade, né? O psicólogo pode te encaminhar para um psiquiatra se entender que há uma necessidade de medicação. O terceiro profissional é o psicanalista, que vai também trabalhar com a sua ansiedade do ponto de vista da própria psicanálise, tentando fazer com que você entenda e se conheça de onde nasce essa ansiedade. Se essa é uma questão que vem lá da sua infância, do seu estilo de vida, do seu passado, e como isso repercute no seu presente. Compreendendo o passado, você consegue melhorar, ajustar, focar o seu presente. Então, somente esses 3 profissionais têm ferramentas, têm capacitação para te ajudar. Médico psiquiatra, o psicólogo, psicóloga, o psicanalista, a psicanalista, ok? E dentro da nossa conversa, eu entendo que seja importante você já começar a lidar com essa sua ansiedade. Eu costumo dizer que ela é a nossa grande companheira, né? Em situações mais inesperadas, a ansiedade surge. Então, eu anotei aqui alguns itens que eu quero passar para você. Itens esses que são frutos de cursos, de workshops ou de atendimento de pacientes que eu tenho com ansiedade. Então, a primeira grande dica é você procurar identificar as situações em que você fica ansioso, as situações em que você fica ansiosa. Então, vamos fazer um mapeamento, né, com muita calma. É no seu trabalho? A ansiedade se manifesta mais na sua casa? Né? É na faculdade, na escola? É quando você se relaciona, por exemplo, com algumas pessoas, sejam elas conhecidas ou não? Então, procure nessa primeira dica fazer um mapeamento das situações em que você fica ansioso, fica ansiosa. Você vai perceber que não são todas, né? Geralmente são situações novas ou situações um pouco desagradáveis que você se encontra para um determinado desfecho, né? Segunda grande dica, é importante que você filtre os pensamentos, os sentimentos que você tem, os valores que você tem no momento de ansiedade. Normalmente, as pessoas, quando estão ansiosas, começam a produzir pensamentos, né, de que vai acontecer alguma coisa ruim, de que elas vão morrer, de que vai receber uma mensagem, um aviso de uma pessoa querida que faleceu. Então você precisa pegar esses pensamentos, pegar essas emoções e trabalhar, né, dizer para você, não, são
pensamento que eu estou tendo agora, as emoções que eu tenho agora, são tão somente frutos da minha ansiedade. Né? Por quê? Se você alimentar esses pensamentos durante a crise da ansiedade, você vai reforçar a própria ansiedade. Então, como que você pode fazer nessa segunda dica? Procure, pelo menos, ocupar o seu tempo com outras atividades que vão lhe exigir menos esforço. Né? Não fique ruminando, pensando. Procure distrair a sua mente. Né? Já diziam os antigos, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, quando vem a ansiedade, procure se ocupar com alguma coisa de menor concentração, mas que te ajude a lidar com esses momentos mais difíceis. Terceira dica, procure fazer uma atividade física, aeróbica, uma caminhada, um passeio, tomar um pouco de sol. Isso ajuda a adrenalina a ser eliminada pelo seu organismo. Ajuda a produzir uma outra substância chamada endorfina, o que é muito agradável, que dá uma sensação de prazer. E finalmente, a quarta dica, procure um profissional da área. Se você não tem condições de trabalhar diretamente, encarar a sua ansiedade, os profissionais aí estão para te ajudar, ok? Nós voltaremos a conversar sobre esse tema. Eu quero aprofundar algumas questões com você. Se você curtiu esse vídeo, dê um like e se quiser divulgar, também compartilhar na rede, a gente agradece, tá bom? Estou na torcida por você e muito obrigado pelo carinho, pela presença, pela audiência. Tchau!